Hoje nós estamos aqui para podermos juntos aprendermos mais um pouco sobre a história da igreja. É com muito prazer que eu, Bispo Jacques Douglas, me encontro aqui diante de vós para trazer esta palavra. Durante o período em que estarei ministrando esta mensagem, o tempo será o nosso inimigo, porque o estudo que estarei trazendo é um estudo muito comprido, mas eu estarei falando um pouco sobre a história da igreja. Este estudo será dividido em algumas partes. Então, como você mesmo pode ver, narrar a história da igreja e a história do cristianismo é muito mais que uma história qualquer. Pois falar do nascimento do Salvador da humanidade é um privilégio para todos os seus ministros. Falar da morte e da ressurreição do Filho de Deus é gratificante. Embora o estudo que nós estamos trazendo hoje é um estudo que abrange séculos e séculos, mas resumiremos em partes este estudo. Hoje falaremos sobre a história da igreja. Desde suas próprias origens, o Evangelho introduziu em nossa história as boas novas que estava em Jesus Cristo, que Deus inseriu em prol da nossa salvação. A história da igreja e do cristianismo é muito mais que uma história de uma instituição ou de um movimento qualquer, porque antes que acontecesse a história da igreja e do cristianismo, a salvação em Cristo já estava no calendário de Deus. Desde os tempos passados, Deus já tinha em seu coração em salvar a humanidade que estava perdida, sem Deus e sem esperança. Como podemos ver no livro de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 15, vemos Deus prometendo a semente de seus frutos, que pisaria a cabeça da serpente e a serpente lhe feriria o calcanhar. Então, desde o início da história da humanidade, Deus já estava com um projeto de salvar a humanidade, que estava perdida, sem Deus e sem esperança. No curso dessa história, haverá aqueles que aceitaram a fé em Cristo Jesus, mas ao longo da sua peregrinação, ao longo da sua jornada, muitos deles vão abandonar a sua fé e vão viver como lobos no meio de ovelha. Muitos vão vestir-se de ovelhas, mas por dentro seu coração é como o coração de lobo. Como podemos ver no decorrer da história do cristianismo, que muitas pessoas se enriqueceram usando a fé dos irmãos, extorquindo, tomando seus bens e vivendo uma fé fingida. Então, desde o início da história do cristianismo, sempre houve pessoas querendo se dar bem em cima das pessoas, em cima daqueles que realmente querem servir ao Senhor Jesus. Não mudou muita coisa de lá para cá não, meus queridos. Como você mesmo pode ver, muitos ministros de Deus, que se dizem ser ministros, estão com seu coração corrompidos por causa do dinheiro e por causa de ministérios. Outros, desde os tempos passados, têm negado a fé em Cristo, vivendo ao seu bel prazer. O nascimento da igreja é o resultado da obra de Jesus Cristo. O seu nascimento, a sua vida, seu batismo, seu milagre, seu ensinamento, sua morte e ressurreição, estes fatos podem ser conferidos nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Ora, meus queridos irmãos, quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus, desde o início, teve o maior carinho de salvar a humanidade.
Um dos versículos da Bíblia Sagrada que chama-nos a atenção é o livro de Mateus, capítulo 16, aonde Jesus disse para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus queridos, quando Jesus diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, isto é uma verdade fundamental. O inferno nunca vai sobressair a igreja de Cristo. Nós, como servos de Deus, vamos pregar a palavra, anunciar o evangelho, anunciar a salvação. Todo ser humano, para ir para o céu, tem que entrar pelo caminho. Qual é o caminho? O caminho chama Jesus Cristo de Nazaré. Então, desde os primeiros tempos, desde os primeiros momentos do cristianismo, lá na Palestina, em Israel, sempre houve pessoas que ouviram a mensagem, aceitaram a fé e resolveram seguir o Messias. Entre eles, Jesus vai escolher 12 homens, indoutos, sem sabedorias, pescadores, homens que não tinham dinheiro, mas quando nós vemos os seus escritos, vemos como foi a profundidade do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Quando você encontra a Jesus, a Bíblia diz que você é transformado, que você é moldado pelo Espírito Santo. Tanto é uma verdade que João, capítulo 3, no capítulo 3, João fala para Nicodemos que era necessário que Nicodemos viesse nascer de novo. O novo nascimento faz parte da vida dos servos de Deus. Então Jesus chama os seus apóstolos para segui-los. Para melhor entender o entendimento da história da igreja, narramos algumas observações. Apesar da posição geográfica da Palestina, era a encruzilhada das grandes rotas comerciais, que unia o Egito, a Mesopotâmia, a Arábia, a Ásia Menor. Ela foi uma região muito sofrida, mas ali iniciou os primeiros passos do cristianismo no século IV. Meus queridos ouvintes, nesta noite que estão ouvindo esta palavra, o Espírito Santo vai impactar você. Quando você ouvir toda a história do cristianismo, você vai realmente refletir e dizer que realmente vale a pena servir a Deus. Ora, Jesus nasce na plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? Jesus teve que nascer naquele período da história. Deus quis que isso acontecesse naqueles dias. Então Jesus nasce e ele cresce, vendo o seu povo passar por grandes necessidades. Jesus, ele nasce, ele cresce, vendo o seu povo padecendo na mão do povo romano. Os romanos, naquela época, dominavam grande parte da terra. Ora, os romanos, eles viam Israel como um povo qualquer. Os romanos, eles viam os judeus como um povo sofrido e como um lugar de tirar impostos para bancar o rei de Roma. Mas Jesus, ele vê e contempla o sofrimento do seu povo. A história de Jesus, na sua infância, temos poucas narrações sobre ela, mas entendemos que quando Jesus, ainda jovem, vai-se até o templo, conversa-se com alguns sacerdotes e os sacerdotes naquele momento começam a dizer: de quem é essa criança? Como esta criança tem o Espírito de Deus? Olha, a infância de Jesus, a Bíblia não narra com profundidade estas coisas, mas a Bíblia fala que quando ele completou 33 anos de idade, ele começa a se acender em Israel.
No período em que Jesus Cristo havia nascido, havia-se no ano 63 a.C., trazendo um pouco antes para você entender, o romano Pompeu conquistou o país. A política de Pompeu era que ele era tolerante com o judaísmo e com algumas outras religiões que existiam naquele período. Mas no ano 40 antes de Cristo, Herodes foi nomeado rei da Judéia. Herodes foi o último governante com ascendência macabeia. Sempre quis fazer com que os judeus adorassem outros deuses, querendo implantar. Herodes, ele não era conivente com o judaísmo, Herodes não era conivente com o cristianismo, Herodes era contra todo o tipo de religião que existia. Herodes vai ser um dos grandes perseguidores do Filho de Deus durante a história. Jesus Cristo nasceu vendo de perto estas religiões. Foi nesta época que foi solicitada às tropas romanas para destruir a Galileia. E nesse dia, segundo a história, diz que mais de 2.000 judeus foram crucificados, como diz Gamaliel. Quando alguém perguntou para ele, o movimento de Jesus, se esse movimento for de Deus, esse movimento vai continuar. Mas se esse movimento não for, o movimento vai acabar como acabou os anteriores a eles. Só que Gamaliel esquecia que quem estava naquele exato momento iniciando a boa obra era o próprio Senhor Jeová e seu Filho. Jesus cresceu vendo de perto as rebeliões. E foi nessa época que os governantes romanos solicitaram 2.000 soldados e crucificaram milhares de judeus naquele dia. Os romanos sempre viram no judaísmo e no cristianismo um cisto na sociedade. Herodes implantou o culto ao imperador, mas os judeus negavam tal culto. Assim muitos morreram, mas não negaram a sua fé. Meus queridos ouvintes da palavra de Deus, o culto ao imperador era que todo ser humano nascido naquele local deveria prestar culto ao imperador. E o judeu, ele sabendo que ele não se curva diante de homem nenhum, então muitos judeus morreram, mas não negaram a fé no seu Deus Jeová. Para seguir a fé cristã, era preciso desde o início estar pronto para o desafio, pois o próprio Cristo foi crucificado. Se fizeram isso com o Filho de Deus, imagine o que eles vão fazer com os seus apóstolos, com os seus discípulos. O diabo nunca brincou de ser diabo. Ele veio com a única finalidade: matar, roubar e destruir. Jesus, ele veio para dar vida eterna. Jesus veio desfazer toda a obra contrária que o diabo fez. O diabo veio trazer contenda, veio trazer morte, divisão. Jesus veio trazer paz, liberdade e vida eterna. Jesus é o Filho de Deus por excelência. Jesus começa o seu ministério. E entre os seus ministérios pessoal, ele vai precisar de pessoas que tivesse ao seu lado para auxiliá-lo. Então Jesus, no Mateus capítulo 10, nós podemos ver que Jesus vai chamar para si algumas pessoas que vão compor o seu quadro de pessoas que vão estar do seu lado, pessoas que vão padecer com ele, vai sofrer com ele, mas terão seus nomes gravados nos anais da história. Entre esses homens, foi chamado um homem chamado Simão Pedro, que quer dizer pedra pequena. Quem era Pedro? Segundo a Bíblia Sagrada, era filho de Jonas, irmão de André, pescador, natural de Betsaida. Após a ressurreição de Jesus, entendeu a profecia a seu respeito. João capítulo 21, versículo 18 e 19. Então, nesse exato momento, ele soube como deveria glorificar a Deus. O apóstolo Pedro, segundo a história,
diz que Pedro foi crucificado no ano 68 de cabeça para baixo. Quando estava crucificando a Pedro, ele diz, segundo a história, diz que Pedro não era digno de ser crucificado, como foi crucificado o seu Senhor. Imagine você, uma crucificação em si já é ruim. Ser crucificado de cabeça para baixo, a dor era muito maior, pois o sangue que estava no corpo de Pedro começava a descer para a sua cabeça, encher a caixa torácica de sangue, e a dor ia aumentando cada vez mais. Ser crucificado já é ruim. Ser crucificado de cabeça para baixo é pior ainda. Atos 1, versículo 15, Gálatas 2, versículo 9. Você pode ver que Pedro foi um dos grandes líderes da Igreja de Cristo Jesus. Uma outra pessoa também, um outro apóstolo que vamos mencionar aqui nesse momento é André. André quer dizer valoroso. André era filho de Jonas, irmão de Pedro, pescador, natural de Betsaida. Foi discípulo de João Batista. Pregou na Cilícia, na Grécia, na Ásia Menor. Sofreu martírio na Caia, província romana, que incluía toda a Grécia antiga, a Macedônia também. Ele atuou como ministro de Deus e teve uma morte crucificado em um madeiro em forma de X. Então André foi crucificado em um madeiro em forma de X, conhecido hoje como a Cruz de Santo André. Outro apóstolo também digno de ser informado nessa história é Tiago, forma do nome Jacó. Tiago era filho de Zebedeu e Salomé, pescador, natural de Betsaida. Morreu à espada por ordem de Herodes Agripa I no ano de 44 depois de Cristo. Atos 12, versículo 1. Tiago, que pregou na Judéia, foi o primeiro apóstolo a morrer martirizado, selando com sangue o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Embora não tenha sido Tiago que disse essa palavra, sim o apóstolo Paulo, mas Tiago combateu o bom combate, acabou com a carreira, mas não abandonou a sua fé. O rei mandou decapitar Tiago e quando seu corpo foi cair rolando pelas escadarias do palácio, e o sangue de Tiago estava naquele exato momento selando o compromisso em que ele tinha com Deus. Jesus sempre deixou claro, ele disse: olha, vocês serão levados na presença de reis e governadores, mas não temas, porque o Espírito de Deus vos ensinará o que deveis dizer. Então Jesus sempre deixou claro para os seus apóstolos e para os seus discípulos que quem for segui-lo provavelmente passarão por grandes tribulações. Ei, mas tem de bom ânimo, porque melhor é sofrer com o Filho de Deus e ter a vida eterna no futuro do que ficar perdido no mundo sem Deus e sem esperança. Aprove Deus que no decorrer da história da igreja, ele salvou você no momento certo, no decorrer da sua vida, da sua história, ele alcançou, não porque você é melhor do que os outros, não porque você é mais bonito do que os outros, mas é porque o amor de Deus alcançou você primeiro do que muitas outras pessoas. Outro apóstolo também digno de ser mencionado na Bíblia Sagrada é João, que quer dizer dádiva ou favor de Deus. Quem era João? João era apóstolo de Jesus, filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago Menor, pescador, natural de Betsaida, trabalhou em Jerusalém e em Éfeso, na Ásia Menor. Terminou seu ministério antes de sua morte. Foi lançado em uma caldeira de azeite fervente, porém saiu ileso, como por um milagre. O imperador colocou-o na ilha de Pátimo, onde escreveu a maior revelação de todos os tempos, que foi o Apocalipse, no ano 95 e 96 depois de Cristo.
trabalhou nas minas, escavando, tirando todo tipo de coisa que existia naquele momento. Quando um outro imperador chamado Nerva assumiu o governo, o império, deu-lhe a liberdade. Voltando, João volta para a cidade de Éfeso e lá escreveu a terceira epístola no ano de 90. Ora, meus queridos irmãos, João combateu o bom combate, o único apóstolo de Jesus que morreu em plena velhice, em plenos anos de vida. Também nós temos um outro apóstolo chamado Filipe. Quem era Filipe? A forma do nome quer dizer amante e cavalo. Filipe era natural de Betsaida. João capítulo 1, versículo 44, 12 a 21. Do pouco que se sabe a seu respeito, nos informa Eusébio, que escreveu um dos brilhantes fachos de luz na época em que pregou o Evangelho. Filipe pregou na Ásia Menor. Antes de falecer, passou por algum tempo na Frígia, sendo sepultado, segundo a tradição, em Hierapolis. Desconhecido-se o motivo de sua morte, provavelmente como mártir. Não sabemos como foi morto, mas, segundo a história, sofreu martírio e morreu. Combateu o bom combate, acabou-se com a carreira, mas não negou a fé. Outro apóstolo digno de ser mencionado também é Bartolomeu, que quer dizer filho do arado. Quem era Bartolomeu? Bartolomeu era filho de Tomai, natural de Caná da Galileia. Bartolomeu parece ser o sobrenome de Natanael. João 1, 45 e 46. Diz que o seu campo de atuação foi na Armênia, pregando também na Índia. Segundo a tradição, foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo. Outra tradição diz que foi esfolado vivo. Outro apóstolo digno de ser mencionado na história da igreja é Tomé. Quando nós lemos a história de Jesus, nós vemos Tomé como um homem incrédulo, um homem que só acreditou em Cristo, na ressurreição, quando colocou os seus dedos na mão de Jesus Cristo. Quando nós vemos a história de Tomé, nós vemos um homem que não tinha uma fé concisa em Cristo. Mas agora, depois dele ter renascido de Deus, Tomé se torna um facho de luz na história da humanidade. Tomé, outrora que era considerado uma pessoa que não tinha fé, agora ele começa a orar e começa a interceder a Deus pelos seus algozes. Diz a história que Tomé, ou Didimo, era natural da Galileia, trabalhou na Pérsia, na Índia. Diz a tradição que foi transpassado por uma flecha enquanto ele orava. Ora, Tomé estava orando, pedindo a Deus para abençoar o povo que estava prestes a lhe tirar a sua vida. Jesus deixou claro, ele disse claramente para os seus apóstolos que eles seriam perseguidos, mas por fim eles herdariam a vida eterna. Tomé combateu o bom combate, acabou com a carreira, mas não negou a sua fé. Outro apóstolo digno de ser mencionado na história da igreja é Mateus. O sobrenome é Mateus. A tradução do nome é dom de Deus. Mateus era filho de Alfeu, cobrador de imposto, natural de Cafarnaum. Marcos 1, 14. Eusébio diz que foi para outras nações após pregar os seus próprios contemporâneos. Sócrates diz que foi para a Etiópia, aonde teve a morte de um verdadeiro mártir. Escreveu o Evangelho, que tem o seu próprio nome, no ano 70 a 85 depois de Cristo. Mateus combateu o bom combate,
acabou com a sua carreira, mas não negou a fé no Filho de Deus. Hoje, o seu nome está escrito nos anais da história, para que muitas pessoas viessem ver, lembrar dos apóstolos de Jesus. Outro apóstolo também, que é mencionado na Bíblia Sagrada, é Judas Tadeu. Forma do nome, a palavra hebraica quer dizer Judá, filho de Alfeu e Maria, irmão de Tiago menor. Marcos 3,18. Natural da Galileia. Tradicionalmente teria sido um pregador do Evangelho em Edesa, e na Arábia e na Mesopotâmia. Segundo a tradição, foi martirizado na Pérsia. Escreveu a epístola que tem o seu próprio nome, em 67 a 68 d.C., e foi dirigida aos santos de todas as igrejas de todos os tempos. Não confundir Judas Tadeu com Judas Iscariotes. Uma é uma pessoa e outro é outra pessoa. Outro homem também digno de ser mencionado na história da igreja é Tiago, o menor. Tiago era filho de Alfeu e Maria, irmão de Judas, natural da Galileia. Pregou na Palestina, Egito, solicitado para resolver as questões sobre Jesus, se ele era ou não o Messias, entre o seu povo, entre o povo judeu, que não era converso. E quando foi chamado para falar se Jesus era o Messias, alguém o atacou com um pau de virar roupas, e então Tiago veio falecer por causa de um homem sem Deus. Tiago veio ser espancado até a morte, mas ele pregou o bom combate. Ele anunciou a paz, falou do Filho de Deus. Os judeus que haviam chamado Tiago para discutir com ele se Jesus era o Filho de Deus, como seus algozes não tinham como refutar a palavra de Tiago, então eles, inspirado pelo diabo, passa-lhe a mão em um pedaço de pau, acerta a cabeça de Tiago. Tiago então veio a falecer, combateu o bom combate, acabou com a carreira, mas não negou a sua fé. Outro homem também digno de ser mencionado na história da igreja é Simão, o cananita, que quer dizer audição. Simão era natural da Galileia, Mateus capítulo 10, versículo 4, Marcos 3,18, Lucas 6,15. A palavra cananeu é o equivalente ao aramaico grego, quer dizer zelote. Também foi chamado de fanático, tinha zelo pela obra de evangelização. Nada se sabe da sua atuação como apóstolo. Segundo a tradição, também foi morto crucificado. Outro apóstolo também, que pode ser mencionado na história da igreja e do cristianismo, é Judas Iscariote. Quem era Judas Iscariote? Judas Iscariote era filho de Simão Iscariote, deixou Satanás entrar em sua vida, vendeu Jesus por 30 moedas de prata e talvez quisesse mais. Era filho da perdição. Atos 17:12. Seu ato o levou ao suicídio. Nós podemos ver como foi que Judas Iscariote realmente morreu. Ele tirou a sua própria vida, enforcado em uma árvore, e lá ele, segundo a Bíblia Sagrada, diz que ele se enforcou. E quando ele se joga da árvore, o galho quebrou-se e toda a sua entranha, ou seja, foi espedaçado e carregado por animais por todas as partes. Então, Judas Iscariote traiu o Filho de Deus e a sua sentença foi a morte. O nome de Judas Iscariote não se encontra no livro da vida eterna, pois ele traiu o Filho de Deus. E assim é para todos quanto traem o nome do Filho de Deus, o seu nome não será escrito no